o Rio Grande do Sul não só passa por eventos extremos de chuva, mas teve estiagem ano passado, teve uma grande estiagem há 3 ou 4 anos atrás. Então, quando a gente fala de eventos extremos, né, a gente não tem que falar só de tempestade, a gente tem que falar de outros também. E eu queria entender o que as outras regiões do Brasil podem sofrer, porque hoje o foco está no Rio Grande do Sul, mas e nós que moramos, por exemplo, na região sudeste, na região nordeste, no norte? Tem diferenças entre o que cada região vai sofrer, ou uma região vai sofrer mais do que a outra? Como que fica? Vamos falar, para eu te responder o que pode acontecer com as outras regiões, é muito importante até usar o exemplo do Rio Grande do Sul para mostrar o quão complexo, né, assim, é um conjunto de variáveis extremamente complexas e numerosas que tornam um desastre natural possível. Né? No caso do Rio Grande do Sul, o que é que nós temos? Né? O que banha, olha que loucura. A Amazônia está lá, né? Evapotranspiração, joga umidade para cima, tem um processo chamado rios voadores, né? Que é essa grande umidade da Amazônia empurrada pelos ventos bate nos Andes e ela vem circulando os Andes até o sul da América do Sul, onde ela encontra uma massa de ar fria também úmida da Antártida que sobe. Então, veja, duas grandes massas de ar úmida em cima do Rio Grande do Sul. Tá? O que naturalmente, o que usualmente acontece, é que essa massa é empurrada para o centro-oeste brasileiro, para o sudeste brasileiro, né? E então, essa massa ela não conseguiu ser empurrada, porque existia uma ilha de calor, como ainda está, na verdade, uma ilha de calor no centro-oeste. Então, essa ilha de calor travou essa grande massa de ar úmida. Como se não bastasse, está acontecendo a laninha, esfriamento das águas do Pacífico, mais uma massa de ar úmida, e o sentido é de oeste para leste, ou seja, uma massa de ar úmida que invade de novo a região do Rio Grande do Sul, que já tinha duas grandes massas de ar ali. E é por isso que em 3 dias a gente viu o que a gente viu. Né? Certo. Então, olha só a quantidade de fatores e que cada um deles são extremamente multifatoriais também, né? Para que aquela coisa acontecesse, ok? Então, imagina, vamos pegar aqui o centro-oeste brasileiro com essa ilha de calor, né? Se você tem algum nível de desregulação jogando essa ilha de calor para mais, num período que é seco, o que você vai ter? Queimadas intensas, como nós tivemos no Pantanal brasileiro em 2020, batendo recordes, né? Perdemos ali quase 30% do Pantanal foi queimado. E quando a gente fala de Pantanal, eu estou falando de um bioma que cabem países dentro dele, né? Sim. E é um dos menores biomas do Brasil. Então, e as previsões que nós temos para esse ano são horríveis para o Pantanal. Horríveis. Então, a gente já, este mês, bateu o recorde de queimadas em relação do ano passado, que foi um mês mais de boa, né, o maio de 2023 foi mais tranquilo, mas o maio desse ano está sendo bem preocupante para o Pantanal. Bem preocupante. E a época pior é agosto, que é mais seco? Exatamente. Na verdade, a pior época é depois de outubro. É a pior de todas, outubro, novembro, dezembro. Né? Mas o que nós tivemos no Pantanal do ano passado foi em julho, agosto, você já estava ali na fase de caos. Então, assim, isso tudo, essas análises multifatoriais, levam a esses patamares, que é você ter eventos climáticos extremos em zonas mais sensíveis, como é o caso do Rio Grande do Sul, Pantanal, que sofre muito com queimadas, isso pode tender a piorar, como é o caso do Cerrado, por exemplo. A Amazônia, você tem um problema que é você perder o que a gente chama de ponto de não retorno, né? Que é você ter uma savanização da Amazônia. A gente está assistindo isso perto do arco do desmatamento. Essas zonas que são mais úmidas podem se tornar mais savânicas, né? Aquele efeito mais ralinho. Vegetação mais baixa. E ela perdeu os seus serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a formação desses rios aéreos. Né? E isso é muito importante da gente citar, porque cada região ela vai ter consequências diferentes em relação a essas mudanças climáticas.